Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje que especialistas estão alertando sobre riscos nas pontes de São Luís. Vai ver ainda que tem promessa de entrega das obras de mobilidade urbana com instalação do BRT para 2021 na Avenida Litorânea. E vai saber como a especulação imobiliária está comprometendo uma reserva verde da cidade, o sítio Santa Eulália. Na edição de hoje, você vai ver também que a Associação Comercial promove rodada de negócios para impulsionar a economia local. E as dúvidas dos consumidores esclarecidas com um especialista no assunto, Smith Júnior, no Toque Jurídico. É a partir de agora, no Jornal da Guará. Só amanhã o tráfego de veículos deve ser restabelecido no acesso ao viaduto do Porto do Itaqui. Uma falha na cabeceira do viaduto sobre linhas férreas da Vale foi detectada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, próximo ao terminal do Itaqui, e desde domingo está sendo feito o controle do tráfego, que foi desviado para a Vila Maranhão. Os serviços que estão sendo realizados ali são emergenciais, mas segundo o DENIT, o local não corre o risco de desabar. Passar por algumas pontes da cidade... Bom, essa situação ali naquele viaduto jogou luz sobre problemas que os moradores de São Luís passam e às vezes não percebem. A estrutura de algumas pontes da capital não chegam a estar gravemente comprometidas, mas especialistas alertam que, caso o abandono persista, o desgaste das estruturas pode piorar. A reportagem é da Elinalva Cardoso. Passar por algumas pontes da cidade preocupa. A Bandeira Tribuse, no bairro Jaracati, por exemplo, está com a passarela desgastada e parece precisar de reparos, principalmente no piso. Na José Sarney, também conhecida como Ponte do São Francisco, a situação é mais delicada. Os buracos são em quantidade maior e causam insegurança em quem precisa passar por aqui. Passar por aqui pela ponte dá um pouco de medo? Dá, tá cheio de buraco. Algumas vigas de metal da passarela estão quebradas. O mesmo acontece com os pinos de concreto. Parte da estrutura apresenta rachaduras e está desgastada pelo salitre. A situação preocupa ciclistas e pedestres que diariamente usam a ponte para trafegar de um lado para o outro da cidade. Já na ponte do Ipaze, a falta de passarelas impede que pedestres e ciclistas circulem tranquilamente. O mato muito alto da área de mangue toma conta de parte da via e chega a atrapalhar a visão dos veículos maiores, como ônibus e caminhões. Bem ao lado, na ponte do Caratatiba, trânsito agitado, onde diversos veículos trafegam em alta velocidade, próximos à pequena passarela, bem disputada por pedestres e ciclistas. Demais, complicadíssimo passar por aqui, muito perigoso. Aqui, o asfalto, em alguns trechos, começou a desgastar. E as vigas de proteção da ponte parece que passaram por reparos recentemente. Em janeiro deste ano, uma motorista identificada como Sara Catarine Ferreira, de 41 anos, perdeu o controle do veículo, bateu na barreira de contenção e mergulhou aqui desta ponte, de uma altura de aproximadamente 6 metros. Felizmente, a motorista foi resgatada apenas com ferimentos leves. Na época do acidente, Sara disse que foi desviar de um cone para o meio-fio e acabou perdendo o controle do veículo. E fica a pergunta: e as barreiras de contenção da ponte? Não deveriam ser suficientes para evitar que o veículo caísse na água? E aí, se você vem com muita velocidade e bate com muita força, você cai, tá certo? Mas se não, você esbarra na calçada e danifica o veículo, mas um pouco talvez da estrutura. Em relação aos problemas estruturais das pontes mostradas em nossa reportagem, o especialista resume: toda obra, quando se faz, ela necessita de manutenção para que ela tenha um tempo de vida projetado, tá certo? Então, se não houver manutenção, esse tempo se reduz talvez por menos da metade. E sobre as pontes balançarem, não se preocupe. O especialista tem uma justificativa técnica. Você coloca um aparelho de apoio
tá certo? Para que ele possa dar estabilidade a essa estrutura de concreto e fazer com que ela funcione, tá certo? No seu movimento. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado limitou-se a informar que vai analisar a demanda citada na reportagem. Disse ainda que já foram realizados reparos nas pontes Bandeira Tribuzzi e Newton Belo, a ponte do Ipaz. Duas importantes obras estruturalmente em São Luís foram vistoriadas nesta terça-feira. Elas vão auxiliar no encerramento de gargalos que a cidade vive hoje na moradia e na mobilidade urbana. A obra já começou há algum tempo e quando ela for completada, São Luís vai ganhar um novo sistema de transporte, o BRT, e vai ficar assim, interligando a Avenida dos Holandeses com a Avenida Litorânea. O orçamento é de R$140 milhões e inclui também a requalificação da via. Nesta terça-feira, secretários de Estado vistoriaram as obras que têm promessa de entrega até 2021. A previsão do prolongamento da Avenida Litorânea é para dezembro de 2019. A previsibilidade de término das obras de todo o lote 1, que engloba a Avenida São Carlos, a Avenida Litorânea e o trecho da Colares Moreira, que passa em frente ao restaurante Coco Bambu, é dezembro de 2020. A entrega da requalificação da Avenida dos Holandeses acontecerá em maio de 2021 e a implementação do BRT a partir do segundo semestre de 2021. Fazer de São Luís um canteiro de obras é a proposta do governo estadual. O foco, além da mobilidade, está na correção de um problema antigo, a falta de moradia. A explicação é simples. O Maranhão, segundo o PNAD, tem um déficit habitacional para 23,1% das famílias que moram no estado. Sem casa, a solução para muitas famílias está nas palafitas construídas na beira da maré e sem saneamento básico ou esgotamento sanitário. A intenção da Secretaria de Cidades é erguer moradias, retirando pessoas de áreas de palafitas e transferindo-as para apartamentos que estão sendo erguidos através de programas sociais, com investimentos de R$180 milhões. Esse aqui é o conjunto Jomar Moraes, aqui nós estamos falando de 1.104 apartamentos, um valor de obra de R$80 milhões, a ser entregue agora ainda no primeiro semestre por determinação do governador Flávio Dino, uma obra que foi executada rapidamente, 2-3 anos de execução da obra. Os beneficiados daqui serão aqueles moradores que estavam na área do Parque Rio Anil, ali da Liberdade, Fé em Deus, Camboa, que alguns deles hoje estão já em outros programas, como é o caso do aluguel social. E nesta terça-feira também foram apresentadas à imprensa a reforma e andamento das obras de reestruturação do prédio João Goulart. O centro em que já funcionou a sede do INSS do Maranhão foi adquirida pelo Estado e servirá como centro administrativo. Os trabalhos devem ser entregues em 2 meses. O imóvel, construído em 1957, está localizado na Avenida Dom Pedro II. O prédio estava abandonado há 20 anos. Depois do intervalo, você vai ver no Jornal da Guará a ocupação desordenada em uma área verde aqui da cidade, o sítio Santa Eulália, e a decisão judicial que obriga a saída de moradores da região em que será erguido um terminal portuário do Cajueiro. Detalhes a seguir. Neste momento, são 6h39. Na década de 1980, o sítio Santa Eulália, uma área verde na capital maranhense, sofreu com a devastação ambiental e passados praticamente 40 anos, o que se viu ali foi a progressão dos problemas, aumentada agora com o avanço indiscriminado da especulação imobiliária. O repórter Jairo Martins mostra flagrantes das irregularidades. Ao entrar no sítio Santa Eulália, é possível ver uma sequência de lotes que já foram demarcados. Em um certo ponto, os ocupantes já até começaram a fazer construções, onde as árvores foram cortadas da área de preservação permanente. Do Fórum Desembargador Sarney Costa, dá para ver o tamanho da área que já foi destruída por conta da ocupação. A área em questão é de propriedade do governo do estado e no plano diretor da cidade de São Luís, o município demarca a área como de preservação permanente. Com isso,
tanto o município quanto o governo têm responsabilidade de fiscalizar e proteger a área em questão. Prefeitura e Estado têm responsabilidade na conservação e na preservação do sítio Santa Eulália. A Prefeitura, porque a Lei Orgânica do Município, de 1991, conferiu àquela parte do território um título de relevante interesse ecológico, ou seja, uma área protegida do ponto de vista da legislação do município. E o Estado, porque é quem possui a escritura daquelas terras. Há cerca de 25 anos existe na área do sítio Santa Eulália uma área habitada, a Vila Buriti, onde vivem cerca de 200 famílias. Mas para ocupar a área que pertence à União, essas famílias pagam uma taxa de ocupação de cerca de 8 hectares. No entanto, a nova ocupação, sem acordos legais, tem preocupado esses moradores que estão na legalidade. De acordo com este morador da Vila Buriti, que não quis ser identificado, a ocupação começou no Dia das Mães e conta com o apoio até mesmo de policiais militares. Assim, desde o dia 1º, né, do ano corrente, no Dia das Mães, houve uma invasão assim, tremenda. Até a data de hoje também está ocorrendo, né? Segundo informações de outras pessoas que estão no local, começou às 7 da manhã do domingo, no Dia das Mães, e as pessoas estavam chegando de todos os lugares do bairro de São Luís. Né? Com isso, trazendo outras pessoas, chegaram até 2 caminhões cheios de pessoas. Né? Segundo informações, disseram que era de um coronel da Polícia Militar reformado que estaria trazendo. Ainda, segundo o morador, já foram feitas denúncias para órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado, mas nenhuma resposta foi dada à comunidade. Na revisão do Plano Diretor de São Luís, que deveria ser concluído em 2016, já havia uma previsão de redução da área de preservação permanente do sítio Santa Eulália, mas a Prefeitura não teria apresentado um projeto para a área a ser reduzida. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que a área do sítio Santa Eulália possui diversas limitações de uso que devem ser observadas. Sobre a ocupação irregular na área, a Secretaria disse que vai realizar um levantamento da situação, a fim de encaminhar a demanda aos órgãos competentes, municipais ou estaduais, para que sejam tomadas as providências necessárias para a desocupação do espaço. O IPREV, órgão do Governo do Estado, disse que está sendo mapeada a área do sítio e sendo feito o levantamento demográfico e social da população que ocupa a região. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado disse que realiza constantemente ações de fiscalização relativas à degradação ambiental. Na comunidade do Cajueiro, moradores receberam notificações judiciais dando prazo para deixar a área em que será construído um porto. É isso que o seu Ribamar teme perder, a fartura no quintal da casa dele. Fartura aqui que tem aqui, muita fruta aqui na minha propriedade. E hoje eu corro o risco de ser desamparado por esse empreendimento que tem aqui sem direito a nada. Eu deixar tudo isso aqui para trás. Sair daqui expulso, como um invasor, que eu não sou invasor. Eu sou posseiro desta área aqui. Eu tenho posse desta área há 13 anos aqui, que eu moro aqui. Esse é o mesmo sentimento dos moradores que ainda resistem às decisões judiciais de reintegração de posse na comunidade Cajueiro, zona rural de São Luís. Os moradores estão sendo despejados para a construção de um terminal portuário. A última determinação da Justiça saiu nesta semana e as máquinas podem voltar a derrubar casas e plantações. O medo é derrubar e eu não tenho lugar para me ir, né? Só que eu moro aqui, não tem outro lugar para mim ir, quero ver como é que vai ficar essa situação aí. E os outros vizinhos também que não tem, quero ver como é que vai ficar essa situação. Eu já moro aqui, vai fazer 6 anos que eu estou aqui, quero ver como é que vai fazer isso, vai acontecer. Das autoridades aí para saber como é que nós vamos ficar a nossa situação. O terminal portuário pretende ocupar 200 hectares e movimentar mais de 10 milhões de toneladas em grãos, fertilizantes e petróleo. A localização da comunidade chama a atenção porque fica às margens da Baía de São Marcos e aproxima pelo mar de mercados consumidores nos Estados Unidos e até na Europa.
Por isso, motivo de disputas na Justiça. Os moradores buscam a proteção na Delegacia Agrária e Defensoria Pública, onde já recorreram desta última determinação de reintegração de posse. Porque até agora ninguém não resolveu nada. Eu registrei 2 boletins de ocorrência, inclusive na delegacia que trata desse exatamente. E até agora nenhuma resposta, ninguém não resolveu nada. Até o fechamento desta edição, ninguém da empresa responsável pelo empreendimento havia se manifestado sobre a reclamação dos moradores. O Iterma informou que emitiu uma escritura condominal do Cajueiro em 1998, mas uma empresa adquiriu a área por compra e venda de particulares. A área é objeto de processo judicial. Bom, a seguir, líderes empresariais vão estar em uma rodada de negócios para discutir estratégias de crescimento e desenvolvimento de fornecedores no estado. Você vai saber como isso impulsiona a economia local e pode transformar a sua vida. Agora são 6h49. A gente volta já. A Associação Comercial do Maranhão realiza amanhã mais uma edição do Maranhão Business. A intenção é promover um encontro de negócios que tem como foco impulsionar a economia local. Para conversar conosco sobre o assunto está aqui Fernando Duailib, vice-presidente para assuntos de finanças e economia da Associação Comercial do Maranhão. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Bom, um evento sempre movimenta a classe empresarial, de discussão, é um momento de reflexão. O que falar então desse evento, Maranhão Business, desse encontro de negócios? Bom, a Associação Comercial ela tem um trabalho muito voltado a buscar novos negócios ao nosso empresariado. Dentro dessa linha, os encontros de negócios Maranhão Business, eles vêm ou trazendo informações ou fazendo rodadas de negócios com grandes empreendimentos instalados no estado que possibilitam ao nosso empresariado fechar negócios, não somente com os grandes, mas também entre si. Bom, esse evento que acontece amanhã, ele acontece em 2 momentos, especificamente com direcionamentos e outro um pouco mais abrangente, seria isso que o senhor poderia explicar para a gente? Muito bom, bem lembrado. O encontro de amanhã é um encontro duplo, tá? Em que nós teremos no período da tarde uma rodada de negócios, tendo como parceira a Alumar, que vai mostrar todo o seu portfólio de compras dentro do estado, quais são os produtos, quais são os tipos de serviços que eles necessitam, vai mostrar também como é o processo de cadastramento de algum fornecedor que tem interesse de trabalhar para a Alumar e quais são os critérios que eles utilizam na escolha desses fornecedores. Também serão parceiros dessa nossa rodada de negócios o Sebrae com o Comércio Brasil. O evento vai acontecer no Centro de Convenções com o apoio do Sebrae e também o PDF da FIEMA, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que estará trazendo para todos nós uma série de empresas interessadas em participar. O bom também desse encontro é que ele não é uma rodada específica com esses parceiros, mas ele também serve para você conversar com todo mundo empresarial que vai estar ali presente. Tá? Então você vai trocar cartões e experiências que podem gerar bons negócios com todos os participantes. É o primeiro momento. Da noite vem um momento, digamos assim, especial. Exatamente. E depois dessa rodada de negócio, a partir das 19 horas, a gente abre o leque não só aos participantes da rodada de negócios, mas para todo o público em geral, tá? Com uma palestra magna do economista-chefe do Banco Votorantim, outro parceiro nosso no empreendimento, o Dr. Roberto Padovani, acho que muito conhecidos por todos, ele vive dando entrevistas às grandes cadeias nacionais, que irá nos mostrar o novo ciclo da economia do Brasil, né? Uma visão dessa área bancária, essa visão do crescimento do Brasil, assim, né, que nós tivermos aí a reforma da Previdência sendo liberada, que eu acho que a gente
torce e trabalha para que ela aconteça o mais rápido possível, mostrando as oportunidades que vão acontecer no país. Doutor Fernando, é muito importante, a gente percebe sim que existe, o Brasil precisa realmente desse diálogo, o Maranhão faz parte desse cenário, mas muito se cobra pela efetividade das coisas, para que elas realmente aconteçam. Quando é que o Maranhão vai dar esse start, ou já deu esse start e precisa de um empurrão para a coisa começar a realmente gerar emprego? Isso depende de quem? Bom, vamos lá. O Maranhão está dentro de um contexto nacional, né? Nós estamos com o país estagnado, muitas das decisões econômicas estão dependentes da reforma da Previdência. Tá? E como todo movimento econômico, sem essa sinalização para o mercado, o investimento em si fica prejudicado. Nós temos que lembrar que o custo público hoje ele é muito pesado e as empresas não estão tendo coragem de investir enquanto esse custo não for equalizado, não for equilibrado. Então, o que nós da associação estamos trabalhando é junto com a classe política maranhense para que a gente entenda a necessidade urgente de se aprovar a reforma da Previdência. O senhor falou a classe política, eles vão estar participando, além da classe também empresarial, o senhor já mencionou o Sebrae, já mencionou a FIEMA, isso, a própria associação comercial. A classe política tem fator determinante. Tem, mas como o encontro é voltado para a geração de negócios internos, eles são convidados, vão estar presentes na palestra, vão estar em todo local, mas não são o tema principal do encontro de amanhã. Tá? Nós estamos fazendo encontros mais direcionados. Na semana que vem, devemos estar conversando na Associação Comercial especificamente sobre a reforma da Previdência, né? E aí sim com a participação mais efetiva da classe política. Essa conversa gira em torno de quê? De debates acerca de proposições ou de expectativas, de cobranças? Principalmente expectativas, né? Todos nós queremos uma reforma da Previdência justa para o país e sabemos da urgência disso. Então nós queremos um posicionamento dos nossos políticos que nos digam como vai a reforma, por que são a favor ou contra de alguns aspectos, para que isso possa ser debatido com a maior rapidez possível. Doutor Fernando do Ailib, nos diga rapidamente aqui o local onde as pessoas podem conseguir as informações para o evento, Maranhão Business. Vamos lá. Quem tiver interessado, no site da Associação Comercial, o acm-ma.com.br, ou pelo telefone 31335800. Também através dos nossos Instagram, você consegue informação para fazer o cadastramento. E para a palestra especificamente, quem tiver interesse pelo Simpla, você pode pegar o seu ingresso para participar. Perfeito. Fernando do Ailib, vice-presidente de Finanças e Economia da Associação Comercial do Maranhão, muito obrigado, sucesso no evento. Eu que agradeço, aguardo todos vocês lá amanhã. Lojistas estão inconformados com o aumento no número de assaltos no maior centro comercial aqui da cidade, a nossa Rua Grande. Os arrombamentos às lojas acontecem principalmente à noite. A polícia diz que faz rondas e a Câmara de Dirigentes Lojistas defende a instalação de mais equipamentos de videomonitoramento. Durante o dia, a movimentação de pessoas na Rua Grande é sempre intensa. Um vai e vem quase interminável. Em meio a tanta gente, policiais militares e guardas municipais trabalham para garantir a segurança de quem está ali. No entanto, à noite, quando a presença de pessoas é quase nula, os patrimônios ficam vulneráveis. Tanto que lojas têm sido invadidas por criminosos. A última foi esta, de uma rede nacional. Os bandidos quebraram os cadeados do portão de fora, danificaram a porta de rolo e detonaram com a grade interna. Na loja que foi invadida neste início de semana, foi a primeira vez que aconteceu assalto neste ano. Mas em 2018, aconteceram 4. E o prejuízo não fica somente quando produtos são levados. O dano aumenta ainda mais quando eles precisam consertar o portão que é danificado. Este lojista, que não quis se identificar, diz que a ação dos criminosos tem sido constante. Os frequentes arrombamentos deixam os lojistas e comerciantes da área preocupados com a segurança. Aqui no total já foi arrombada umas 6 vezes. E também outras filiais da nossa, né? São Francisco é uma região também muito complicada, então a gente tem um problema sério de arrombamento aqui em São Luís. Os assaltos forçam a Polícia Militar a mudar a estratégia de segurança, com o envolvimento de diversos batalhões. Comandante-geral, Coronel Ismael,
juntamente com a sua equipe, CEPAM 1, estamos adotando algumas estratégias para reforçar o policiamento, principalmente na área noturna, no período da madrugada. Por outro lado, a entidade que congrega os lojistas busca ideias que ajudem a melhorar a segurança. A principal proposta é a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos. A questão da vigilância eletrônica, monitoramento, é interessante e isso é um projeto que demanda uma certa monta. E a gente tem procurado, a Câmara de Logística, como as outras entidades de classe que dão apoio ao comércio daquela artéria, é feito isso. Agora é preciso também que os lojistas que estão ali sediados participem e venham cooperar, porque só o governo eles alega que não tem condições de fazer isso. Tem crescido o número de ações judiciais de defesa do consumidor. A orientação, em muitos casos, é fundamental para evitar problemas. O advogado Smith Júnior tira as dúvidas dos telespectadores no quadro Toque Jurídico, que começa agora. O Jornal da Guará dá espaço a mais uma edição do quadro Toque Jurídico, com a participação do advogado Smith Júnior, que vem contribuindo com orientações nas mais diversas áreas do mundo jurídico. Boa noite, doutor Smith, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, já que a gente já está nesse ambiente já de todo mundo lhe conhecer, a gente já começa aqui com os questionamentos, inicialmente sobre dúvidas do consumidor. São dúvidas corriqueiras e bastante interessantes. Já começo aqui com o primeiro questionamento. Vamos lá. Vamos lá, portanto. Um consumidor chega em um supermercado e observa um preço de determinado produto na prateleira. Na hora de pagar no caixa, o preço é outro. Qual preço vale? Doutor, é uma dúvida que acontece no dia a dia de qualquer cidadão. Com certeza, Hugo. Veja bem, o que nós temos é que isso é bem corriqueiro, na verdade. Você tem uma grande rede de supermercados até aquele pequeno comércio do bairro. Existe aquela questão de quando você vai comprar um produto, você encontra numa prateleira ele por um preço X. Quando vai chegar no caixa e passar o referido produto, o preço é Y. Isso gera um mal-estar muito grande. Via de regra, acaba em bate-boca, seja naquele guichê do supermercado grande ou do supermercadozinho do bairro. E o que é que está valendo? Vale o preço que está na prateleira. Por quê? Nós temos na questão do direito do consumidor que a publicidade ela vincula o produto. Quando você, empresário, coloca lá na prateleira um produto X com o preço naquele valor, vamos supor R$10, aquela oferta está vinculada àquele produto. Então o consumidor é atraído por aquele preço e vai ao caixa. Então quando chega lá e encontra essa divergência, cria-se o tumulto. O que é que a gente aconselha? Isso vai acontecer sempre porque são reajustes de preços que são normais. E quando você tem uma situação dessa, oriente a sua equipe, que o caixa chame o supervisor, chame o gerente, ou você mesmo, empresário que esteja lá no momento, contorne a situação da melhor forma possível e resolva, deixando o cliente levar pelo preço que viu na prateleira. Esse é o correto. Bom, a gente vive um pouquinho nessa era em que alguns supermercados já não adotam mais aquele preço anexado no produto, né? Sim, portanto, claro. Fica daquele formato em que você tem que memorizar alguns produtos, isso dificulta para o cidadão. Na hora de chegar no caixa, ele contestar esse valor, ele tem por obrigação ter que voltar na prateleira e apontar o preço que está prevalecendo, que ele julga ser o correto, que está demonstrado ali na prateleira? Não, não. Na verdade, eu acho que isso parte do bom senso do próprio proprietário do empreendimento ou do gerente que está na loja naquele momento. É rapidamente deslocar o próprio gerente ou um funcionário e verificar a etiqueta e mostrar para o consumidor que se ele tiver certo, ele vai levar por aquele preço menor. Se realmente o consumidor pode estar errado, né? Se enganou no preço, aí ele leva pelo preço que está valendo no guichê e também estaria na prateleira. Doutor Smith, vamos seguindo aqui com mais um questionamento. Bom, também com relação ao direito do consumidor, quando um voo está atrasado ou é cancelado, quais os direitos que o passageiro tem? Bom, também são perguntas corriqueiras e ainda mais por conta dessa loucura que está aí os voos nos aeroportos, a situação cada dia vem mudando. Está lançada a pergunta para o senhor. Claro.
A questão da viagem, né, de você se programar, já é algo que requer uma rotina antecipada, né? Você vai fazer uma viagem, seja por recreação ou a trabalho, você mexe na sua rotina, você vai dispor de um tempo. Tempo hoje é um bem muito precioso. É uma das coisas que a gente pode mais hoje em dia dar valoração, é o que é que eu vou fazer durante o meu dia, de trabalho, de recreação, de estudo. Então você se dirige ao aeroporto e naquele momento o voo ele é atrasado ou cancelado. O que é que nós temos que fazer? Questionar junto ao guichê da companhia aérea, e estas companhias aéreas, ou a companhia aérea no caso, ela tem a obrigação, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de prestar assistência material ao passageiro quando ele tem um voo atrasado. Como se dá essa assistência material, Hugo? A partir de 1 hora, a empresa tem que disponibilizar de forma gratuita meios de comunicação para que o passageiro entre em contato com familiares ou alguém da empresa. A partir de 2 horas de atraso no voo, a aérea ela deve disponibilizar vouchers, ou lanches ou refeição, se for o caso. E a partir de 4 horas, a empresa aérea ela tem que disponibilizar para o passageiro pernoite, acomodação. Se nesse interim o atraso for sanado, ela suspende esses serviços de assistência de imediato e procede ao embarque dos passageiros. Fazendo uma observação, se houverem no embarque passageiros portadores de necessidades especiais, a acomodação é fornecida de imediato a este e a seus acompanhantes, correto? Bem, no caso a empresa aérea não me deu nenhum tipo de assistência. O que é que se recomenda ao passageiro consumidor fazer? Se dirige ao posto da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil no aeroporto, e registra a reclamação. Fora isso, o que é que você faz? Fotografe seu cartão de embarque, fotografe o painel do aeroporto que o status do voo está lá atrasado, cancelado, e após chegar ou não ao seu destino, procure a orientação de um profissional do ramo, no caso um advogado, para que ele analise seu caso e possa lhe encaminhar a melhor solução. Dr. Smith Júnior, nosso muito obrigado pela participação no Toque Jurídico de hoje. Eu agradeço mais uma vez, Hugo, agradeço a todos os telespectadores também. Uma boa noite. Boa noite. Semana que vem, voltamos com novos esclarecimentos sobre direitos de família no Toque Jurídico. Olha só, ex-candidato à presidência da República pelo PSOL, o ativista político Guilherme Boulos, está em São Luís e participa na Universidade Federal do Maranhão de uma palestra em defesa da universidade pública. Jairo Martins. Esta terça-feira foi de grande movimentação na Universidade Federal do Maranhão. A mobilização contou com 42 representações de estudantes da UFMA, do IFMA, da UEMA, secundaristas e também coletivos sociais em favor da educação. Toda essa movimentação se deve à greve geral da educação que está marcada para amanhã, com concentração a partir das 3 horas da tarde na Praça Deodoro. Sobre esse assunto, nós conversamos com o ex-candidato a presidente pelo PSOL, Guilherme Boulos, que falou sobre a atual política nacional de educação. O que tem, na verdade, não é apenas corte, porque pode dar a impressão de que é um problema matemático, é um problema de orçamento. Não é, é um projeto político de destruir a educação pública nesse país. Quando vem um ministro da Educação e diz que universidade pública tem que ser para uma elite intelectual, quando vem o atual ministro da Educação e diz que a expansão do ensino superior no Brasil, que criou algum grau de democratização do acesso aos institutos federais e às universidades, foi uma política equivocada, e depois essa mesma turma vem e corta 30% do orçamento da educação focado nas universidades e nos institutos federais, o que está em jogo é que eles não querem uma geração que pense. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Agora são 7h10. O Jornal da Guará volta a seguir com informações sobre o andamento das investigações da mulher que foi encontrada morta na Universidade Federal do Maranhão. Veja como fica a Tábua de Marés para amanhã. Amanhã, quarta-feira, 15 de maio, pelo gráfico da Tábua de Marés, podemos observar que a primeira pré-mar será às 4h06 da manhã,
com 5,3 metros. Depois, seguimos com a baixa-mar, às 10h32, com 0,8 metros. Novamente, a pré-mar, às 4h32, com 5,3 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 10h53 da noite, com 0,6 metros. A polícia ainda não conseguiu identificar o autor do crime contra a professora Rosiane Costa, que foi encontrada ontem na cidade universitária da UFMA com marcas de violência. O crime está sendo investigado pela Delegacia da Mulher e uma das hipóteses é que ela tenha sido morta em outro local dentro do carro e jogada ali. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Veja agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. Um acidente foi registrado na Avenida Litorânea e gerou danos materiais. Uma lancha que era levada por um reboque soltou da estrutura e atingiu 2 pessoas que estavam no calçadão. Além das vítimas, 2 veículos foram danificados. Os feridos foram encaminhados ao hospital e a Polícia Rodoviária Estadual está apurando a causa do acidente. Uma grande feira no bairro da Vila Luizão, conhecida como Feira do Mangueirão, reflete a necessidade de infraestrutura como esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, trânsito complicado e falta de organização. Boa parte dos produtos são comercializados no meio da rua, com material exposto ao sol e chuva. Uma feira que já existe há pelo menos 15 anos na cidade. O intercâmbio é uma oportunidade tanto para o aprendizado de jovens que visitam outros países e culturas. Experiência essa que estudantes vindos dos Estados Unidos estão tendo no Maranhão. Nessas horas, até lugares que não parecem nada usuais viram pontos turísticos. Os 25 estudantes de diversos cursos da Universidade de West, da Virgínia, nos Estados Unidos, estão no Maranhão para uma troca de experiências, mediada pela empresa de intercâmbios Via Mundo. Nós estamos recebendo alunos, cerca de 17 alunos, mais 2 professores da Universidade da West Virginia, lá nos Estados Unidos. Eles são da área de marketing, business, administração, ciências contábeis. E eles estão vindo aqui conhecer São Luís, já foram em São Paulo. A Via Mundo quer muito trazer o mundo para o Maranhão, entendeu? Então a gente está trazendo eles para cá, está mostrando o que a gente tem de oferecer para eles e mostrando que o Maranhão também é um polo, um ponto para o intercâmbio para os estrangeiros. Experiências que Sidney reconhece como uma oportunidade única de adquirir conhecimentos. We've experienced cultural differences between the different universities here, so we got to tour the university downtown São Luís, and we got to visit classrooms and engage with the students in different ways, and it's been phenomenal. Entre as visitas no Maranhão, os estudantes escolheram como destino o Porto do Itaqui. A iniciativa, além de dar maior visibilidade aos pontos turísticos, culturais e econômicos do Maranhão, também é um estímulo para que estudantes daqui se interessem pelas oportunidades de conhecimento geradas por um intercâmbio. A gente tem programa para todos os tipos de idades e assim, é muito importante mesmo estar hoje nesse mundo globalizado, estar viajando, estar aprendendo outras culturas, ou aprendendo outras línguas e dá para ver hoje o tanto de pessoas que estão aqui em São Luís, né, como realmente é uma experiência única para eles. Outras notícias no portal Guará.com. Fica agora com os analistas. Boa noite para você e até amanhã às 6h30. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.